Oi, tudo bem? Me chamo Patrícia Fidelis, sou psicóloga clínica e tô aqui com mais um vídeo no meu canal pra gente falar sobre saúde mental e hoje o foco é sobre a série Round 6, uma série que tá viralizando aí nas redes sociais e super polêmica no momento. Mas antes da gente falar sobre a série, eu já vou te pedir pra deixar seu like, se inscrever no canal e se você quiser também compartilhar com seus amigos e me seguir também lá no Instagram, @psicóloga_patriciafidelis. E vamos lá. Gente, antes da gente começar a falar sobre os principais pontos que eu tenho aqui sobre a análise da série, eu quero dizer que eu não tô aqui pra criticar a série, longe disso, longe de mim, mas eu tô aqui pra trazer uma análise psicológica sobre os principais pontos que a gente precisa analisar quando a gente assiste algo, né? Principalmente algo que é tão acesso ao público. Eu não tô falando só da Netflix, mas é que a série, ela tá viralizando no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook e por aí vai. Bom, vocês já estão cansados de ler e ouvir sobre isso, mas vale ressaltar sempre, né, que a série é baseada em um grupo de pessoas de baixa renda, quase todas muito endividadas, que são convidadas a participar de uma série de jogos. Só que ninguém falou para eles que esses jogos são mortais e que em algum momento eles vão precisar lutar com todas as suas energias para poder sobreviver e chegar às próximas fases e ganhar um prêmio milionário, que é o que mais chamou a atenção da maioria dessas pessoas. A série que hoje estava tendo sua audiência na Netflix foi lançada com a faixa etária de 16 anos, o que me deixou bastante curiosa sobre isso, né? Porque eu vou acabar listando aqui para vocês os principais pontos que comprovam que precisa ser um conteúdo adulto. E o problema disso é que a série viralizou tanto que tá em todas as redes sociais. E aí quando a gente pensa sobre isso, os pais eles acabam não tendo controle de quem realmente tá vendo esse tipo de conteúdo ou não. Acaba não tendo uma segurança necessária, né? E aí, quando a gente pensa sobre isso, não tá afetando somente jovens e crianças, tá afetando adultos também. A gente tem aí uma série de pessoas que hoje são desestabilizadas, que não conseguem lidar com as suas emoções, uma série de pessoas doentes e ansiosas devido ao momento pandêmico que a gente viveu recentemente. Então, tem vários fatores que estão associados e que comprovam que não somente crianças e adolescentes, mas também o público adulto pode estar muito impactado com os pontos que eu vou trazer a seguir. Eu já quero lembrar para vocês que existem sim spoilers aqui a partir de agora. Então, se você ainda não assistiu a série e tem interesse de assistir, é melhor você não continuar aqui no vídeo, ok? Mas depois volta para assistir, hein? O primeiro ponto que eu tenho a ressaltar é a violência explícita. Desde antes de entrarem nos jogos, esses jogadores, eles são convocados por uma terceira pessoa a apostarem. E se eles perdem essa aposta, eles acabam apanhando muito. Claro que é uma escolha deles, mas ao mesmo tempo essas pessoas elas são tão influenciadas, elas têm uma mente tão frágil que elas acabam aceitando, porque elas vão ganhar um dinheiro em cima disso. Depois que esses jogadores entram no local, ainda acontece em todos os episódios muita mutilação, muita violência. Aparecem detalhes de como as pessoas morrem, de como elas são atingidas. E ainda existe um terceiro fator que as pessoas que estão trabalhando para que os jogos aconteçam, elas facilitam a guerra entre os jogadores. Então eles deixam facas expostas para eles brigarem, eles fazem de propósito armar algumas coisas para que eles briguem entre si e acabem se matando. Aí eles mostram detalhes de como chegar e bater em alguém, de que forma armar para que o outro seja prejudicado. Então todos os momentos da série aparece muita violência. O segundo ponto é a tortura psicológica, gente. Não preciso nem falar sobre isso, né? Eles foram em pessoas que eram endividadas, em pessoas que não tinham muita voz ativa na sociedade, e eles pegaram pessoas que realmente já estavam com problemas psicológicos, porque elas seriam fáceis de serem manipuladas. E aí, desde o princípio, eles oferecem dinheiro antes de entrar no jogo e depois, porque essas pessoas elas precisam tanto disso para sobreviver que elas acabam sendo influenciadas pela grande quantia de dinheiro. E aí eles usam uma tática muito interessante, que é mostrar o dinheiro em espécie, porque aquilo vai atrair os olhos das pessoas, vai deixar aquilo mais chamativo. E aí acontece também a manipulação entre os jogadores e a mudança de comportamento, porque a gente tem duas questões muito frágeis. Aí a primeira é a questão de sobrevivência.
eu preciso me adaptar ao meio e às pessoas para poder sobreviver. Isso é do nosso instinto humano. Então, muitas pessoas foram mudando e não quer dizer que elas sejam ruins ou que elas mudaram de repente. Elas precisaram se adaptar àquele meio para elas sobreviverem. E ainda existe a questão de que cada vez que acontecia um jogo e várias pessoas morriam, porque eram sempre quantidades grandes de pessoas, 30, 40 pessoas que morriam por jogo, às vezes 80, elas acabavam ficando com sequelas psicológicas, de olhar aquelas pessoas morrer, de não saber se elas vão acabar vivas, de perder amigos, de perder famílias, né? Tinha um casal lá também. Então tudo isso acaba mutilando os pensamentos daquelas pessoas e deixando elas com muitas sequelas. O terceiro ponto a ser listado é a questão do suicídio. A gente acabou de sair do Setembro Amarelo e a gente vê fortemente o suicídio de pessoas que estão no seu limite, de pessoas que deixaram suas crenças para trás, que não aguentam mais aquela pressão, de pessoas implorando para que aquilo acabe, para que as pessoas cedam, para que elas possam ser libertas daquilo. E aí a gente tem dois fatores bem presentes nessa questão do suicídio, que é a raiva e a loucura. E um exemplo muito forte disso é uma mulher que tem uma pessoa lá dentro, um homem que eles acabaram brigando e ela se agarra nele e se joga contra o vidro, né, o jogo do vidro, e acabam se matando e matando ele junto, né? Então a gente tem essa questão da loucura e também a questão do desespero. O quarto ponto que me chamou a atenção e que mexeu muito, muito, muito mesmo comigo foi a questão de tráfico de órgãos. Porque existiam pessoas que trabalhavam lá dentro dos campos de jogos e essas pessoas, elas tinham um aliado, que era um jogador médico, que retirava esses órgãos e eram encaminhados por barcos para eles ganharem dinheiro em cima desses participantes. Então, meio que parecia que todas as pessoas que estavam ali dentro estavam com uma ideia muito errada de sair ganhando, né? Tanto os jogadores quanto as pessoas que fizeram o jogo, queriam sua realização ao ver o sofrimento dos outros, e os trabalhadores que estavam lá, que queriam tirar vantagem com o corpo dos mortos, né? O quinto ponto é as cenas de sexo que aparecem, né? Aparece uma mulher que ela tem características muito fortes de loucura, né? Então ela deve ter um transtorno de personalidade muito forte aí, ela deve ter uma frustração muito grande, necessidade de pessoas, necessidade de mostrar atenção, ela tem uma carência muito grande, né, uma necessidade de estar o tempo todo como se ela fosse a principal jogadora, então ela tinha que ter essa aprovação dos outros. E ela aparece fazendo sexo no banheiro com o cara que depois ela veio a matar, né, junto com ela. E nessas cenas aparece o corpo dela, aparece o quanto ela meio que tá se prostituindo ali na série, né? Olha, eu faço sexo contigo se você cuidar de mim o resto do jogo, porque ele aparentemente era um dos caras mais fortes lá de dentro, né? Então, outro ponto aí que chama bastante atenção. O sexto ponto que aparece é a pederastia. Os investidores, já nos últimos episódios, eles aparecem porque eles querem ver os jogos ao vivo, né? Porque para eles era muito satisfatório, eles davam gargalhadas, eles riam dos jogadores. E aí tinha um garçom que estava lá também, e não era para ele estar, mas tinha um garçom lá. E esse senhor, ele utiliza todo o poder e todo o dinheiro que ele tem para falar para esse garçom que se ele não atendesse às expectativas dele, ele poderia acabar morto. Então, foi meio que um abuso sexual que aconteceu ali também. E o sétimo e último ponto é o machismo. Durante todos os episódios, as mulheres, elas são entendidas como frágeis, como se elas não fossem capazes. E isso dá uma ideia muito errada de normalidade, em que as mulheres elas não podem ter voz ativa, em que as mulheres são fracas, em que as mulheres não conseguem. Então foi outro ponto que eu achei que não foi tão comentado quanto os outros, mas que precisa da nossa atenção, né? A gente tá lutando numa sociedade em que as mulheres foram depravadas durante todo o jogo. Tá, agora vamos pro principal, Paty. Por que esses pontos são tão relevantes?
Pode até parecer normal para você que está aí assistindo esse vídeo, mas a Coreia do Sul, ele é o país com o segundo maior índice de suicídios no mundo, e já tem anos que isso acontece. Tanto é que as pessoas lá são muito frustradas, as pessoas fazem simulação de morte, existe uma tensão muito pesada no país. E isso chegou em vários outros países e viralizou em outros países também. O que acontece é que nem todas as pessoas, principalmente crianças e jovens, mas também adultos, não estão preparados para essa sobrecarga e para lidar com esses conflitos. Então, quando isso vem à tona, no momento pós-pandêmico, durante o Setembro Amarelo, tudo isso vem acontecendo, a gente pode perceber vários fatores que podem desencadear impulsos muito fortes nas pessoas, inclusive transtornos de ansiedade, né? A pessoa começa a passar a ver mais aquilo, começa a entender aquilo de uma maneira muito errada, porque o nosso cérebro ele já está muito negativo devido às situações que a gente vem vivendo. Então é um ponto de atenção. Como eu disse pra vocês, não tô aqui pra fazer nenhuma crítica sobre a série, muito pelo contrário, eu tô aqui pra fazer um alerta sobre questões muito importantes que foram evidenciadas, que estão aí e que a gente precisa falar sobre. Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que tenham gostado. Muito, muito, muito obrigada pra quem ficou aqui até o final e um beijo!